Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, para você que está chegando aqui agora, eu sou o pastor Silvio César, sou aqui do estado do Rio Grande do Sul. Já há algum tempo estou aqui no YouTube fazendo vídeos e trazendo algumas mensagens de fé, uma palavra de ânimo, algumas previsões, algumas coisas que eu vejo, né? E hoje, nesse vídeo, eu gostaria de enfatizar, né, aquilo que já venho dizendo e pedir a você que ore. Você que é cristão, você que acredita que existe um Deus que possa ouvir as orações do seu povo, ore. Porque existe uma grande movimentação no mundo político e dependendo das decisões, né, que vão ser tomadas, coisas absurdas. Eu digo absurdas porque a gente nunca passou por aquilo que vamos passar. Existe um planejamento de perpetuação de poder e etc, etc, que a gente não pode mais entrar em detalhes e tal, né? E eu digo aqui que isso é uma previsão, né, olhando de trás para frente, digamos assim, né? Olhando através dos olhos espirituais, olhando, né, o futuro. O que eu vejo não é nada bom. Os projetos, os planos, né? Porque todo profeta, todo vidente, né? Apesar que alguém disse que não existe mais profeta, né? A pessoa não conhece Bíblia, né? E daí fala pelas pernas, né? A troco do que Paulo ia falar sobre profeta, aquele que é profeta, e mandou nós buscarmos muito mais o dom de profeta, né? Que o profeta é aquele que apregoa, né, aquilo que Deus manda, né? Então, e também tem visão do futuro, né? Apesar que muitos profetas são mal esclarecidos, né? Muitos são mal esclarecidos, muitas vezes por preguiça, né, de ler a Bíblia ou achar que não tem muita importância. Mas Deus, quando Ele dá uma orientação, é para todos, não é para meia dúzia, né? E em inúmeras vezes, né, a Bíblia recomenda que é para nós meditarmos, né? É para nós buscar, ler, se inteirar, saber das Escrituras, porque nela está o reino dos céus, né? Então alguns, com muito boa intenção, porque a Bíblia Sagrada, ela contém o Espírito de Deus, né? E quanto mais a gente lê, mais a gente vai ficando sensível no mundo espiritual, no âmbito espiritual, né? Apesar que tem muitos que estudam para outros meios, né, para outras coisas, daí já estudam com a intenção de torcer, né? Então aí não aprende nada e nem recebe nada. Mas alguns videntes com muita boa intenção acabam olhando o desejo, porque é muito fácil da gente ser enganado no mundo espiritual, né? Muito fácil. Então acabam colocando aquilo que o outro lado quer e está induzindo. Quando eu falo do outro lado, é o lado espiritual, né? O lado espiritual. Então o lado espiritual, ele deseja algo. E muitas vezes a Bíblia diz que
o próprio Satanás, né, ele se transfigura em anjo de luz. Então engana as pessoas, e por isso que muitas vezes alguma coisa que a pessoa prevê não acontece. Porque é um desejo do lado errado, né, do lado obscuro, e a pessoa acaba, né, achando que vem de Deus aquilo ali, e não vem, né. E eu não estou falando de quem está dentro da igreja, ou quem está fora, ou quem... Porque a igreja é uma instituição, uma invenção humana, né. Eu não estou falando da igreja de Jesus, a igreja de Jesus é outra coisa. Falando da igreja aí, ó, evangélica, que coisa, né. Eu posso falar isso porque eu sou evangélico desde que me conheço por gente. E desde criança, quando eu comecei a entender as coisas lá, não tem a idade, né? 5 anos, 4 anos, tinha coisa já que eu não engolia muito. Eu era inocente, tudo mais, eu não sei por que desde pequenininho já tinha coisa que eu não engolia muito. Não fazia bem aquilo ali, né? Porque eu tive na minha família alguns pastores, então convivi muito assim, acirradamente próximo a obreiros e via, né? Via a condução da igreja. E depois eu me tornei obreiro quando cresci, quando fiquei jovem. Ainda jovem já me tornei obreiro. Me tornaram obreiro, no caso, né? Eu não andava correndo atrás para ser obreiro. Mas acabei sendo obreiro e depois acabei sendo pastor. E eu vi que só muda o endereço, né? Mas é tudo igual. A maioria são atores, né? A maioria das pessoas que estão dentro de templos e engaiolados, né, são atores. Atores, pessoas que fazem de conta que alguns estão lá por medo, outros estão lá porque o pai e a mãe eram crente, sabe? Sempre tem, mas a pessoa assim que teve assim uma mudança de vida, que teve um encontro com Deus, dá para contar nos dedos, né? Contar nos dedos. Então, eu quando venho aqui fazer uma previsão, né, eu não venho aqui fazer a previsão para ficar conhecido, mas é para aqueles que me acompanham, né? É o que eu tenho agora no momento para fazer e posso fazer. Eu não posso assumir uma igreja, né? Não posso assumir uma igreja porque por causa da minha saúde. Porque o pastor, quando assume uma igreja, ele assume todos os compromissos da igreja, né? Salário, se tiver alguém trabalhando, ele assume tudo. Então, faça vento ou faça sol, ele é o responsável. Entre ou não entre, é ele que vai ter que resolver. E eu, nesse momento, eu não tenho condições. Não sou contra a igreja, né? Sou contra os exageros, as coisas erradas que acontecem dentro da igreja, que não deveriam acontecer. E, na verdade, a igreja está sequestrada, né? Está sequestrada. Eu falo a igreja, todas as religiões estão sequestradas, né? Há um espírito do anticristo já previamente profetizado pela Bíblia que faria isso, né? Sequestraria a igreja e que, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Mas aqueles que são escolhidos, que tiveram uma experiência real com Deus, é difícil da pessoa retroceder na fé, né? Então eu quero insistir na tecla aqui, até por causa dos comentários, né? Porque tem pessoas já apavoradas, né? Até teve uma delas, que eu acho que gosta muito de mim, né? Que disse que não ia me assistir mais por um tempo. Isso não vai mudar, né? A pessoa... Eu acho graça, sabe por quê, gente? Porque eu sempre gostei de andar com os pés no chão, sabe? Eu não gostei de comprar nada parcelado. Aí, uma época da minha vida, eu acabei passando por cima disso. Sempre gostei de comprar com dinheiro. Porque se tu tem, tu compra. Se tu não tem, tu não compra. Se tu tem um crédito ou tu tem um cartão,
Tu vai lá e compra e depois tu vai ter que dar um jeito de pagar. Se tu não pagar, tu não pagou. Fica, entende? Eu, pelo menos, fica aquele peso na minha consciência. Então eu sempre gostei de andar com os pés no chão. Mas parece que tem pessoas que gostam de viver uma fantasia. Quem vive na fantasia é muito mais infeliz do que quem anda com os pés no chão. Né? Então, o que eu digo aqui é para que você ponha os pés no chão, que eu falo aqui, porque possivelmente hoje é 15, né? E hoje é sexta-feira já, né? Possivelmente, nesse final de semana já, talvez se pasmem, né? Pasmem. Não é nem, eu ia dizer coragem, né? Se o sujeito tiver coragem, mas pelo que eu vejo aqui, ele na verdade está sendo até sensato, o que vai assinar lá as prisões, está sendo até sensato, porque ele está prevendo, está sendo cauteloso. Mas a pressão é muito grande, eu já disse aqui em vídeos passados, que todos eles têm a cola na ratoeira, né? Então se preparem, possivelmente esse fim de semana dê alguma coisa aí. E se não der, gente, é pior ainda. É pior. Que a pressão vai aumentar, né? Vai aumentar de ambos os lados. Vai aumentar. E diga-se de passagem que eu, nesse momento, né, eu estou neutro. Só estou aqui te avisando, te colocando a par daquilo que não sai na imprensa e ninguém fala. Né? Mas, quanto mais chegar perto agora do dia 25, que estão anunciando aí um grande movimento, maior vai ser a pressão. Maior vai ser a pressão. Os ânimos vão ficar mais acirrados. Então, pior, pode ser pior. Pode ser pior. Né? E a pressão é grande, né, para que aqueles que na verdade, né, eu vou ser bem franco aqui. Ser bem franco. O Bolsonaro colocou muita gente lá do lado dele que não deveria ter colocado. Muita. Gente que joga de todos os lados. Muita. Muita gente. E eu acredito até que tenha alguns que ele mesmo já se arrependeu. Ele mesmo já se arrependeu de ter colocado, entende? E ele hoje não, ele ficou muito tempo sozinho e ele já pensou, se eu não tivesse feito isso, aquilo outro, ele já fez um balanço do governo dele, né? Então, eu acredito que vai dar, porque eu vejo que dentro da própria esquerda tem dois times jogando. Dois times. O time que está do lado do Lula e o time que está do lado lá do Temer, do Alckmin, entende? Porque tem, por detrás de tudo isso, tem uma pessoa que não está no governo, que não está se expondo. Mas eu vejo e acredito que tem mais gente por aí que vê espiritualmente as coisas. Então sabe o que está acontecendo, né? Então é um grande problema que está para ser decidido, inclusive nessa sexta-feira. Hoje tem uma grande reunião marcada. Uma grande reunião marcada hoje, nessa sexta-feira. Tem uma reunião marcada. Eu acho que é sexta hoje, né? Ou é quinta ou é sexta hoje. Eu estou até perdido. 16/2. Igual não tem como ver aqui. Não tem o dia aqui, né, no computador. Então, gente,
o momento que eles, porque a pressão é grande, que eles prendam tipo pessoas como, eu vou só citar aqui, eu não estou dizendo que vão prender ele, né? Mas eu vou citar como famoso, né? Que é um que me veio na cabeça aqui agora, que eu sei que apoiou o governo Bolsonaro. Então há uma pressão para que prendam gente tipo Ratinho, tipo o dono da loja Van, né? Me deu um branco aqui agora, né? O Luciano Hang, como é que é? Luciano Hang, eu acho, né? E outros mais, né? Porque eles acham que prendendo esses caras, né? Eles acham que esses caras disponibilizam muito recurso financeiro, né? Então eles acham que prendendo esses caras, e tem muitos outros, gente, muitos outros, não se surpreenda, não se surpreenda. Vai ter gente do lado do exército, que possivelmente eles vão prender. Na verdade, há uma pressão muito grande para que saia uma lista de prisões em um mesmo dia, que possivelmente possa ser domingo ou segunda, por agora, né? Se a pressão for muito grande, entendeu? Pode sair por agora, porque essa pressão já vem há algum tempo. E quem está pressionando mais é quem está fora do governo. Quem está fora do governo. Que foi quem planejou tudo isso aí, e é quem, na verdade, vai dar o golpe até no PT. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou dizendo. Vai dar morte. Muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque está complicado, né? Vocês sabem que está complicado. Então, eu já tinha jurado que eu não ia fazer mais esse tipo de vídeo, porque isso desgasta muito. É complicado, a gente se expõe demais, né? Isso que eu estou falando o mínimo possível aqui é uma previsão, né? Uma previsão. Né? E eu acredito que esses caras sabem, né? Os caras não são bobos. Eu acredito que jamais me prenderiam, porque um canal pequeno, muito pouca visualização. E eu acredito, né? Deus já matou por minha causa, que seria botar a corda no pescoço, me prender, né? Eu, no meu caso, assim, que eu sei de mim, sei do meu relacionamento com Deus, sei da minha simplicidade com Deus, da minha humildade com Deus, da minha confiança em Deus. Então, que todos que tentaram até hoje me ferrar, se ferraram, né? Eu não movi um dedo, uma mão, né? Então seria loucura. Mas eles vão prender, tipo assim, Malafaia. Só estou citando como exemplo, né? Não especificamente o Malafaia, mas eles vão possivelmente tentar fechar lá o parlamento. Eles vão tentar fechar o parlamento. Então, haverá muita coisa, muito transtorno, porque se a hora que prender, meu Deus, gente, vai, não posso aqui falar, né? Falar aquilo que eu gostaria de poder falar. Gostaria de ter liberdade para falar, né? Mas infelizmente, esses jornalistas aí que são idôneos e responsáveis e famosos aí já foram presos, né? Então a gente tem que se cuidar. Porque eu não tenho dinheiro nem para comer muitas vezes, que dirá para pagar advogado. Então, essa é a grande realidade, né? O projeto que tem, eles só precisam, né? Esse projeto não quer dizer que venha lá do cabeça de ovo lá, o cara que eu não quero falar o nome aqui, né? Eu não estou dizendo que esse projeto é dele, mas só precisam prender o Bolsonaro para
enforcarem ele na prisão e dizer que ele se suicidou. Esse é o projeto. Né? Eu estou dizendo aqui porque é o que eu vejo. Eu vejo muita coisa, então é difícil ficar detalhando, mas para vocês terem uma ideia qual é, né? E tem gente pronta para fazer isso já. Pronta. Então isso, meu Deus, vai... É por isso que eu disse, eu acho que no vídeo passado, que o que está para acontecer vai gerar uma consequência que nós nunca vimos antes. Nunca vimos antes. Né? Nunca vimos antes. O exército deveria de se manifestar e o próprio exército prendeu o Bolsonaro não porque ele fez alguma coisa, mas para preservá-lo. Eu disse em 2022 que o Bolsonaro não deveria de vir dos Estados Unidos, que lá ele iria ser muito mais útil do que aqui. Eu disse. Aí depois eu parei de falar porque alguns comentários me entristeceram, porque eu não estava desejando, eu não desejo isso, nem para o Lula. Eu desejo que ele chegue ao conhecimento da verdade e se converta e Deus perdoe os pecados dele e ele seja um de nós. Esse é o meu desejo sincero, né? Como homem de Deus. Então eu não desejo isso. Mas alguém pensa que a gente está falando isso porque a gente deseja. Não, gente. Eu estou aqui fazendo uma coisa, uma utilidade pública para os meus inscritos do canal. Os meus inscritos. Porque eu não... Sabe, de repente a pessoa me julga assim, porque eu sou pronto para falar, porque eu não me cuido para falar. Entende? E a pessoa pensa que eu estou aqui pelo dinheiro, pela... Entende? Não, eu estou aqui única e exclusivamente para fazer alguma coisa para Deus, entende? Para ser útil no reino de Deus. Mas eu estou reiniciando a minha vida. Reiniciando, eu larguei a igreja, entende? Larguei tudo, larguei o sistema, porque eu vejo o sistema anoja, vai que anoja mesmo. E eu venho vendo o sistema e tentando, achando que consigo mudar o sistema, desde criança, desde adolescente, entende? E não tem como mudar o sistema. Não tem. O sistema é esse aí. Sabe? O sistema é esse aí. Então, não tem o porquê. Eu estou iniciando a minha vida, eu estou recomeçando, eu estou aqui. Às vezes eu não tenho nem como sair, tenho que ficar aqui, né? Mas eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para verdadeiramente pertencer a Deus. Pertencer a Deus, porque você pregar, você pertencer a uma igreja, você ser evangélico, ou ser católico, ou ser cristão, seja lá o que for, não quer dizer que você pertença a Deus. Porque o que faz verdadeiramente a gente pertencer a Deus são as nossas obras. É a mesma coisa que eu der um carro de presente para alguém e a pessoa não cuidar, sair ali, bater, arrebentar todinha e ter perca total. A salvação é mais ou menos isso aí. A pessoa aceita Jesus e aí é como ganhar um carro novo de presente sem ter dinheiro para comprar. Ela vai ter que cuidar. Vai ter que como é que a gente diz? Conservar, né? Vai ter que cuidar, vai ter que proteger, vai ter que... Né? É como plantar uma planta. Planta lá uma plantinha no jardim, vai ter que ir lá regar, vai ter que ir lá tirar o matagal de volta, né? Então a vida cristã é assim. A gente chega ao conhecimento da verdade e a gente acaba então, né, mudando de vida e começando a praticar aquilo que os filhos de Deus praticam, que são boas obras, né?
Então, a minha previsão, né, é que talvez este seja o último fim de semana de paz aqui no Brasil. Paz entre aspas, né? Porque eu já não sei se... Apesar que eu consigo ter paz mesmo em meio à doença, à dificuldade. Né? Eu estava num leito de morte e estava em paz comigo mesmo. Né? Só me preocupava sempre com os outros. É o que sempre acontece comigo, me preocupo com os outros. Então, não é que eu esteja desejando, gente. Esse é o projeto. Tomara a Deus que eu esteja errado. Tomara a Deus. Tomara a Deus que eu esteja errado. Tomara a Deus que eu esteja errado. Eu quero estar errado. Mas, infelizmente, não estou errado. Não estou errado. Esse é o projeto. Já está escrito, entende? Só um milagre de Deus para mudar. Só um milagre de Deus para mudar. Só um milagre. Então, a minha mensagem é que nós nos preparemos, porque eu vejo máquinas abrindo verdadeiras crateras durante a noite em rodovias. Olha, eu vejo coisas absurdas que eu não vou nem continuar aqui, porque senão vão dizer que eu estou dando ideia. Né? Mas o que eu vejo não é bom. O que eu vejo não é bom, eu vejo escuridão. Não sei se vai faltar luz, não sei o que vão fazer, mas eu vejo o Brasil numa escuridão, um blackout total. Eu vejo empresas fechadas, eu vejo hipermercados fechados, tipo Atacadão, entende? Eu ia dizer Big, mas Big nem tem mais, né? Aqui no Brasil. Walmart, né? Mas eu vejo coisas horrendas. E eu queria dizer aqui que eu vejo os caminhoneiros parados em casa, mas eu não vejo os caminhoneiros parados em casa, eu vejo os caminhoneiros na rua. Parados na rua. Inclusive alguns com cargas perecíveis, deixando de estragar. Porque se fizerem o que estão para fazer, o povo que está se segurando vai virar radical. Vai virar radical. Infelizmente. Eu vejo os hospitais cheios de pessoas feridas. Eu vejo enfermeiros correndo para lá e para cá, médicos. Eu vejo o Brasil pedindo ajuda de fora com médicos. Então oremos. Que isto seja algo da minha cabeça, que não se cumpra e que nós venhamos respirar aliviado. Que Deus envie o socorro. Deus envie o socorro. Porque além das catástrofes, gente, que está para vir naturalmente, porque as catástrofes que acontecem por aí é a ira de Deus. Aí você vai dizer, ah não pastor, agora eu vi que o Senhor não tem nada a ver. Olha lá quando Jesus estava sendo crucificado, olha lá o que aconteceu. A terra tremeu, isso aí ninguém fala. A terra tremeu, o céu escureceu, houve grande terremoto. Quem foi que fez isso? Quem? Que os próprios centuriões que estavam ali fazendo o serviço disseram verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Teve um que disse, em João, se não me engano. Leia lá a crucificação que você vai ver. Procure lá em São Mateus, em São Marcos, em São Lucas e São João, a crucificação. É sempre no fim do livro. De todos esses livros no final, eu não lembro o capítulo aqui de todos, então eu não vou citar de nenhum. Se tivesse com a Bíblia da minha esposa, que eu estava lendo de manhã ainda, eu ia mostrar para vocês. Então lê lá que você vai ver.
Quando Deus virou o rosto, a natureza clamou. A natureza se enfureceu. E é o que está acontecendo. Deus está virando o rosto por causa da injustiça, do pecado, da imoralidade, da falta de amor, da falta de compaixão. Então, além de todas essas catástrofes que, no máximo em 10 anos, o povo vai ver o que é que está por vir. No máximo em 10 anos. Porque as catástrofes vai ser tão grande por causa da ira de Deus que a economia mundial vai colapsar. Não vai aguentar. Porque essas enchentes, essas como é que eu vou dizer? Esses tsunamis, essas coisas aí, isso traz prejuízo. E quem é que arca com prejuízo? Ah, é o povo, mas tudo é o povo. Só que chega um ponto que não tem mais o que fazer. Não cai do céu por descuido as coisas. Tudo tem que ser reconstruído, tudo tem que ser refeito, tudo tem que ser replantado, tudo tem que ser recolhido, entende? E as catástrofes que já houve não chegaram nem perto das que estão por vir. Então vai chegar um ponto que o próprio sistema econômico vai colapsar por causa das catástrofes. Então era para o povo se unir. Se unir não está dividido. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. O povo está desunido, está dividido. Ainda que é 30% para um lado e 70% para o outro, né? Essa é a minha leitura que eu faço. Tem 30% no máximo do lado da esquerda e 70% do lado da direita. Essa é a leitura que eu faço. Eu posso estar enganado, mas é a leitura que eu faço. E um dia ainda há de ficar provado isso. Né? E estão divididos por motivos banais. Por preços de mercadoria, por isso, por ideologia, por aqui, por ali. Estão divididos. Irmãos contra irmãos. O reino dividido sobre si mesmo não subsiste, diz a Bíblia. Não tem como subsistir. Então oremos e nos preparemos. Porque, infelizmente, as notícias não são boas. Forte abraço, tchau, tchau e até mais, se Deus quiser.